Sejam bem-vindos à Fonte, ao maior lugar do mundo, amém? Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do verso de número 1. Diga assim comigo: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou onde a Bíblia diz que vou. Capítulo 4, verso 1. Depois disso, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos anjos ordenará o teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levando ainda o diabo a um monte muito mais alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Diga assim comigo: Jesus, diga, Jesus destruiu todas as obras do diabo. Diga, Jesus desfez todo o plano de morte do inferno. Diga assim: Jesus me escolheu, me salvou e me elegeu para que eu voltasse à sua presença. Balança teu irmão e fala assim: é tempo de voltar para a presença dele. Fala, é tempo de voltar para a presença, cara. Quando nós falamos da presença do Senhor, muitas coisas que parecem óbvias naturalmente devem vir, né? A sua mente deve vir, como vem a minha mente. Oração, tempo de secreto, jejum, serviço. E sim, de fato, todas estas coisas são um caminho que nos levam de volta a essa presença. Essa presença que nos foi dada através do acesso do sacrifício vicário de Cristo na cruz, que morreu para nos salvar e para restabelecer o nosso contato com Ele. Então Ele está nos devolvendo ao jardim, nos devolvendo à presença, nos devolvendo ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. A questão é, nós temos que ter muito cuidado, para que esse caminho que me leva a Cristo deixe de ser um caminho de intimidade e passe a ser um lugar de performance. Porque existem performances que nós buscamos ter até mesmo quando ninguém está vendo. Porque é bom a gente falar para alguém: cara, hoje eu entrei para orar 4 da manhã, saí de meio-dia, estou aqui chapado na glória de Deus, estou cheio do Espírito Santo. Mas você já parou para pensar como muitas vezes nós fazemos desse caminho que nos leva até Cristo
uma espécie de talismã espiritual. Porque quando se fala de intimidade, a intimidade não se revela para qualquer um. Intimidade você tem com alguém que você faz aliança. Um marido e uma mulher, eles têm um lugar de intimidade deles no quarto, porque eles fizeram uma aliança quando eles casam. Quando eu estou com a minha esposa no meu quarto, aleluia, e você, meu amor, deixa o meu quarto muito mais lindo, porque é impossível não falar de beleza e fechar os olhos e não lembrar do seu rosto. Meu Deus, como é bonita. Aí eu abro os olhos e vejo de novo. É muito bonita, linda, maravilhosa. Pô. A gente tem sempre que estar aproveitando, gente, porque o quarto é um lugar secreto. Mas lá, gente, na intimidade do quarto, o que conecta o marido com a esposa é o amor. Na intimidade é o amor que conecta. Porque se a intimidade acontecer sem amor, torna-se uma violência. E Deus, Ele não deseja uma relação assim com você. Deus, Ele quer ser íntimo de você. E essa intimidade é o que te credencia a andar num lugar onde Ele te chamou para andar, que é nesse lugar de intimidade. Porque é para os íntimos que Ele revela os segredos que Ele tem no coração dele. Você precisa clamar, precisa buscar, acessar a promessa de Jeremias 33:13, quando diz: clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, das quais você ainda não conhece. Então Deus, Ele ama a todos. Diga assim: Deus ama a todos. Agora, como pessoas que estão vivas, diga: Deus ama a todos. Mas Ele só tem intimidade com aqueles que buscam. Então, às vezes a gente fica querendo que Deus tenha a mesma intimidade comigo que Ele tem com o irmão que está buscando o Senhor no secreto e está caladinho na dele. E Deus está falando, Deus está trazendo palavra, Ele está revelando a palavra, porque a palavra, ela não existe para ser lida, a palavra existe para ser revelada. Você não pode abrir a Bíblia como se fosse um livro qualquer e apenas ler o que está escrito e tentar explicar à luz da história. Você precisa extrair o que tem aqui dentro, porque isso aqui é alimento para a sua vida e alimento para outros, amém? Então, quando você enxerga a Bíblia, quando você coloca o seu coração nela, as verdades que estão aqui dentro começam a saltar para dentro do seu coração. Só que como tudo não cabe aí em você, você começa a liberar isso para outras pessoas, e tudo isso anda num caminho de intimidade. Todas as vezes que nós buscamos o Senhor pela verdade, nós acessamos esse lugar de intimidade. Todas as vezes que nós buscamos o Senhor pelos nossos próprios desejos, então a gente só acessa um lugar de performance, que às vezes tem jeito de lugar secreto, tem forma de lugar secreto, mas não tem a espontaneidade do lugar secreto, da intimidade. Tem gente que pergunta, né? Pastor, quando eu for orar no meu lugar secreto, eu oro quanto tempo? Eu fico quanto tempo lá orando? Cara, se eu souber, deixa de ser lugar secreto, né? Tu está secreto lá com o Senhor, vai lá, faz teu secreto com Ele. Gente, a intimidade, ela é construída. Então, a medida do que você entrega ao Senhor é a medida do que o Senhor vai liberando sobre você. Cara, se você tem 15 minutos com Ele, você vai ter 15 minutos de intimidade. Mas se você tem 2 horas com Ele, você tem 2 horas de intimidade. Então, quem é que se torna mais íntimo? Quem tem 15 minutos ou quem tem 2 horas? Então, quanto mais você busca, mais você recebe. Quanto mais você se aprofunda, mais você compreende. Quanto mais você escuta, mais você entende o que Ele quer lhe falar. Pastor, o que é que tudo isso tem a ver com a tentação de Jesus no deserto? Calma que já já você vai me entender. No capítulo 3 de Mateus, Jesus havia sido batizado por João Batista. E aí, como nós já falamos, já estamos vindo falando desde o começo do ano, Deus, Ele desabilitou, através de Cristo, um padrão caído, através de Adão, quando errou e caiu lá no Éden, e foi expulso do jardim. E Ele levanta e traz para a terra, para o homem, um novo modelo, um novo padrão, um novo Adão, que agora é Cristo. Então, quando Cristo está sendo batizado,
quando ele desce as águas, ele está sepultando um modelo antigo profeticamente e está se levantando como um novo modelo. É por isso que quando Cristo se levanta das águas no seu batismo, os céus se abrem, o Espírito Santo desce em forma de pomba, repousa sobre a sua cabeça e uma voz do alto diz: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E depois, lá no capítulo 3 de João, ele está conversando com Nicodemos e ele diz: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Porque se você quer andar no lugar de novidade de vida, você precisa primeiro sepultar o velho padrão para se levantar no novo. Depois disso, Cristo é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele foi levado pelo Espírito. Só que tem um detalhe: o diabo sabia, Júnior, como derrubar o velho padrão, mas ele não sabia como derrubar o novo. É por isso que ele chega diante de Cristo com a mesma ideia que ele trouxe para Eva e para Adão lá no jardim, com a mesma proposta, porque ele sabia: eu conheço isso daí, isso aí é fogo de palha, o Senhor criou aí, ele está dizendo que é a imagem do Pai, que é a imagem do Filho, é a mesma coisa daquele que eu derrubei lá no jardim. Se eu derrubei um no jardim, imagina esse aqui no deserto. Porque como foi declarado aqui hoje, não é você que muda, não é o ambiente que muda você, é você que muda o ambiente. E você muda o ambiente por aquilo que você carrega. Porque Adão, ele caiu lá no jardim, mas Cristo venceu o diabo no deserto. Porque não é o lugar que você está, é em quem você está. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, Cristo, com o coração firmado no Pai, agora ele se apresenta como um novo padrão. Mas o diabo não reconhecia isso. Sabe por que muitas vezes o diabo encontra espaço na sua vida e continua te derrubando? Porque você continua andando no velho padrão. Você continua andando no velho formato, no velho modelo que é Adão. E o diabo sabe o caminho do coração de Adão. Mas quando você está em Cristo, quando você está no novo padrão, aí, cara, o negócio muda. Porque o diabo, ele não consegue entrar no teu coração, porque o novo padrão, ele não sabe vencer. E sabe por que ele não sabe vencer? Porque o novo padrão, ele é invencível. Porque o novo padrão é Cristo Jesus. E nada foi capaz de vencê-lo, nem mesmo a morte. Aleluia, igreja! Então, este novo padrão me habilita para andar num lugar de vitória. Gente, isso é muito sério. Você precisa olhar para dentro de você. Você precisa compreender quem você tem sido e perceber se a sua vida não está andando ainda num padrão adâmico, num padrão antigo, num padrão que é religioso, num padrão que espera que Deus desça para falar com você, mas que sempre se encanta com aquilo que o mundo oferece. Porque o padrão de Cristo é diferente. É um padrão que vai para o deserto, sente fome, sente sede, mas ainda assim não aceita aquilo que o mundo oferece. E é interessante porque algumas coisas vão acontecer aqui. E nesse mês Deus tem falado muito comigo, especificamente sobre um personagem da Bíblia que é Saul. E vocês estão ouvindo muito sobre Saul esses dias. E hoje eu vou trazer mais uma porção sobre isso. E eu quero trazer uma ligação profética que o Senhor está trazendo sobre o meu coração agora em relação a esse texto e a um episódio da vida de Saul. Então, quando o diabo, por não conhecer o padrão do novo Adão, se apresenta para Cristo, ele começa tentando quebrar aquilo que ele sabe que é o principal ponto de firmeza do homem na sua relação com o Senhor. Quando eu falo do homem, leia-se homem e mulher, a humanidade. A primeira coisa que ele diz, por ver que Jesus está sentindo fome, ele fala assim: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em essas. Aí você diz assim, pedras, aí depois pães, beleza? Mandem que essas se transformem em. Sabe o que ele está dizendo? A pedra, ela simboliza o fundamento da nossa fé. Por isso que Cristo disse: Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edifico a minha igreja. É por isso que Cristo, ele é a rocha. E sabe o que o diabo estava querendo descobrir naquela hora? Deixa eu chegar no coração desse cara, deixa eu saber qual é o fundamento dele.
Transforma esse fundamento, que é firme, num fundamento que você pode comer. Transforma esse fundamento que é incorruptível num fundamento que é corruptível. Porque é exatamente isso que o inimigo tem oferecido a mim e a você constantemente, cara. Quando ele quer descobrir o tipo de padrão que eu e você temos exercido, se é o padrão do antigo Adão ou o padrão do novo Adão, a primeira coisa que ele toca é no fundamento. É por isso que tem tanta gente que se desespera quando é mexido no bolso. Porque a gente está com enfermidade, às vezes, né? Pega uma virose. E se for um homem com virose, então, meu Deus do céu, um homem com virose é quase um paciente terminal. Ele parece que vai morrer. E eu não estou aqui soltando direta para nenhum irmão, tipo Diogo, que estava com virose essa semana. Mas eu, em nome do meu sindicato, eu reconheço isso, que é o sindicato dos homens. Gente, vocês mulheres, vocês é que são as leoas dessa igreja. Vocês é que são. Porque a gente, olha, eu vou dizer uma coisa. Que vocês têm aquela bendita cólica, que meu Deus do céu. Eu tive uma época, eu tive pedras na vesícula. Minha gente, eu quase morria. Eu dizia, Senhor, me leva, Senhor. É sério mesmo. Toda a posição que vocês imaginaram, eu ficava em cima da cama. Virava bunda canacha. Pode falar bunda na igreja? Bunda canacha. Virava cambalhota. Gente ficava de lado, ficava do outro, deitava. Digo, meu Deus do céu. Ficava de joelhos, Senhor, orava. Aí Mores me deu um remédio, aí ela disse, passou um pouquinho, eu disse, passou. Bem pouquinho. Ela disse, eu preciso ver o que é. Ela disse, está certo, minha gente, ela botou o dedo aqui e apertou. Eu fui no terceiro céu, no colo de Jeová e voltei. Ela olhou para mim e disse, Unimed. Eu digo, meu Deus, eu vou morrer. Vou para a Unimed, meu Deus do céu. Fui para a Unimed. Tomei remédio de madrugada. De madrugada eu lá morrendo, meu Deus. E eu, Mores, eu te amo. Se eu morrer, não casa de novo não. Porque tu vai ficar comparando o cara e vai ficar muito triste. Porque igual a mim ninguém. Por isso que eu vou dizer não. Eu vou dizer. Por isso que eu digo a ela que ela precisa morrer primeiro. Porque ela não suportaria viver sem mim. E eu sei que eu também não suportaria viver sem ela. Mas eu prefiro que eu sofra do que ver você sofrendo, meu amor. Então eu ficarei aqui. Aí você me pergunta, e o senhor vai casar de novo se ela morrer? Não, porque eu já vou ter 92 anos. E se for você, está repreendido. Vai jogar praga na tua casa, na minha não. Deus me defenda. Eu estava falando de quê mesmo? De? Vocês não prestam atenção no sermão, não é? Eu estava falando de quem? Que ele chama de desconcentra demais. Sim, do fundamento. Aí, sim, eu estava doente lá na Unimed, sentindo muita dor. Aí me levaram para fazer uma ultrassonografia. Eu disse, doutor, é menino ou menina? Ele disse, não, são pedrinhas aqui. Aí marcou a cirurgia. Eu fiz os exames, fiz a cirurgia. Gente, no dia que eu voltei para a igreja, que eu tinha feito a cirurgia, eu entrei na igreja. Era uma cirurgia só para tirar a vesícula, gente. Fizeram só 3 furinhos aqui. E quando eu entrei na igreja, a igreja começou a bater palma. E eu comecei a chorar. Minha gente, parecia que eu tinha vencido não sei nem o quê. E Mores dizia, meu filho, foi só a vesícula. Eu digo, eu sei, mas eu podia ter morrido. Porque homem é frouxo. Homem é muito frouxo. A gente fica doente, pensa que vai morrer. Tá, Diogo de prova aí que não me deixa mentir. Mas gente, aí a gente consegue dizer que é um testemunho quando a gente vence a doença, né? A gente passa por um momento de enfermidade e tal. Mas quando toca o nosso bolso, quem aqui é pai e mãe? É só uma pergunta retórica. É doloroso o seu filho pedir uma coisa e você não poder dar, sim ou não? É ou não é?
Seu filho chega todo empolgado: pai, eu quero um PlayStation 4. Aí chega tu com um Turbo Game. Eu me lembro quando eu era criança, pai, a gente queria muito ganhar um videogame. Aí dia das crianças, pai, foi colocar, porque dia das crianças, pai ia colocar na cama da gente, de noite, escondido. Aí ele colocava no pé da cama e ele dizia: eu sei que os dois estão acordados. Se abrir o pacote antes da amanhecer o dia, eu dou uma surra nos dois. Aí a gente dormia. Aí eu ficava com os pés, sabe, tentando identificar o formato da caixa, assim. Aí no outro dia, quando a gente acordou, a gente viu a caixa. Aí a manhã disse: é um videogame. Eu digo: meu Deus do céu. Era o tempo do PlayStation 1. Eita, é antigo. PlayStation 1 era lançamento. Eu digo: meu Deus, seu PlayStation 1. Quando eu abri o videogame com o Diguinho, meu irmão, estava lá. Memory Game. 500 jogos que juntando não dava um. Aí pai disse: tá vendo? A partir de hoje não vão gastar mais dinheiro indo para o Playtime. Aí a gente: ei, por favor, não dê um memory game ao seu filho. Continue baixando o jogo no celular até que a glória chegue. Gente, mas a grande verdade é de que é doloroso quando a gente sente o fundamento terreno mexido. Quando a gente não tem o pão nosso de cada dia, não é verdade? Quando a gente abre o armário e não tem lá o que a gente quer. Quando a gente quer dar um presente para um filho e não pode dar. Quando a gente quer fazer uma viagem com a esposa e não pode fazer. Quando a gente quer ajudar mais na casa de Deus e não pode ajudar. Quando as contas começam a chegar e você nem sabe mais como pagar. Quem é que já precisou escolher a conta que ia pagar no mês? Quem já precisou? Quem não precisou, por favor, escreva um livro aí sobre finanças, que a gente quer. Tem tempo que aperta, não aperta, gente? Aperta ou não aperta? Aperta. O dinheiro é o texto de Tiago, o dinheiro. Ele é como a vida, é como a neblina, que hoje existe e logo se dissipa. O dinheiro chega na conta, você se sente rico. O dinheiro sai da conta, você já está pobre. O dinheiro chega na conta, você se sente rico. Ele sai da conta, você já está pobre. É complicado. Aí a gente começa a acreditar que o cartão de crédito é dinheiro que a gente tem. O diabo vai lá e diz: parcela em 30. E Satanás toma limite. Tu ganha 2.000 e tem um cartão com limite de 8. Aí bota logo um óculos escuro, chega no shopping. Unidunité, vou comprar nessa daqui, a mais cara. Aí compra lá uma calça que é mais de R$500. Mais de R$300. Gente, é ruim quando a gente tem esse fundamento mexido. Sabe por quê? Porque a gente não nasceu para buscar. A gente nasceu para receber. Porque quando Deus colocou o homem no jardim, o homem não precisava fazer nada, só colher. O homem não plantava, o homem só colhia. Plantar é uma mentalidade caída. O homem precisou plantar quando ele saiu do jardim. Então quando a gente planta e não vê o fruto, a gente sente. Porque a gente não nasceu para ter nada faltando. A gente nasceu para ter tudo em abundância. E o inimigo chegou para Jesus e disse: está com fome que eu sei. Está com fome que eu sei. Pede para que essa pedra se transforme em pão. E ele disse assim: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que é que ele está dizendo? O meu fundamento terreno, ele pode estar faltando nesse momento. O pão que eu preciso para alimentar o meu corpo, o dinheiro que eu preciso para pagar a minha conta, a saúde que eu preciso para fazer outras coisas. Mas eu não mexo no fundamento eterno por causa daquilo que é terreno. A sua comunhão com Deus não pode estar firmada naquilo que o seu bolso tem, naquilo que as suas mãos tocam, ou no lugar que você está. Porque senão você é feliz quando tem dinheiro e é triste quando não tem. E sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes você está dando a primazia do reinado ao Deus errado. Porque a palavra fala que você não pode adorar a dois senhores. Porque você há de amar mais a um e menos o outro. Ou você ama a Deus ou ama o dinheiro. E é interessante que quando Cristo fala de pecados e ele fala de demônios, o único que ele classifica com o nome é o dinheiro. Ele chama de mamon.
Porque o dinheiro, ele é um demônio para aquele que é dominado por ele, mas ele serve para aquele que o domina. O dinheiro é você que domina, não é ele que domina você não. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Então pare com essa mentalidade de que amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar, para pagar as minhas contas. Não, cara, vai para o teu trabalho para glorificar o Senhor. Busca o Senhor em primeiro lugar também no teu trabalho, porque tudo o que você precisa vai ser acrescentado. O que te promove não é aquilo que você conquista no natural. O que te promove é aquilo que você conquista no sobrenatural. Porque o Senhor, Ele é aquele que te exalta, e os olhos do céu é o que te credenciam a te chamar de vencedor. Paulo estava acorrentado diante de Herodes. Herodes estava sentado num trono, vestido de rei. E Paulo estava todo quebrado de pau, ensanguentado, acorrentado. Mas eu pergunto para você, naquela sala, quando o céu olhava, quem tinha mais autoridade? O homem vestido de rei ou o homem acorrentado como um escravo? Sabe por quê? Porque o fundamento da terra pode até ser mexido, mas se o fundamento eterno no seu coração permanecer de pé, nem só de pão vive o homem, nem só de justiça vive o homem, nem só de dinheiro vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele é o nosso fundamento. É nele que eu preciso estar firmado. É nele que eu tenho que estar sempre mantendo a minha posição. Aí diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma. Olha o que ele está dizendo. Sabe o que é que ele está dizendo? Vale a pena mesmo tu dizer um negócio desse para mim, cara? Tu tá com fome e tá bom. Tu tá me dizendo agora que prefere o fundamento do que o pão da terra. Tudo bem, mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse fundamento, ele pode ser uma pedra de tropeço para você. Sabe o que é que acontece? É que o diabo muitas vezes tem tentado colocar na sua cabeça que as coisas de Deus estão te impedindo de viver as coisas boas. Você, jovem, quantas vezes os seus amigos que não são cristãos dizem assim: você está perdendo a sua vida, você está deixando de curtir a sua vida, você está deixando de aproveitar a sua vida. Aí o tempo vai passar e você vai pensar assim: poxa, nem curti a minha juventude. Eles não sabem o que é vida, porque quem está fora de Cristo não sabe o que é viver de verdade. Porque a vida verdadeira é para aquele que está em Cristo Jesus. E aí eles não compreendem quando você diz assim: eu só vou ter relação sexual quando eu casar, eu não ando em mentira, eu não bebo, eu não uso drogas, eu estou aqui nesse ambiente, mas eu escolho a boa parte, que é Cristo, e eu prefiro andar com Cristo, eu prefiro ser como Cristo é. Então as pessoas não vão entender isso. E sabe o que é que o inimigo quer colocar? Você vai tropeçar nesse fundamento. Você vai tropeçar. Aí acontece uma coisa: o diabo vem e coloca um fundamento falso, chamado religiosidade. Aí na religiosidade você tropeça, porque você acha que santidade é a maneira que você se veste, você acha que santidade é a forma que você fala, você acha que santidade é se o cara joga futebol ou não. Porque jogar futebol é coisa do capeta. Porque assistir um filme é coisa do diabo. Não assista filme. Não, porque, olha, quando você estiver com sua esposa, você não pode escutar uma música romântica. Gente, pelo amor de Deus. Você imagina você com sua esposa, uma noite romântica, um jantar, e a pessoa lá tocando: eu nasci profeta, sou um nazireu de Deus. Imagina olhando para aqueles dizendo: o leão não pode ficar sem rugir, e as águias não podem ficar sem voar. Nas alturas, aos profetas, Deus revela os segredos do seu coração. Minha gente, ela pega a minha mãe e começa a orar em línguas, na hora. Aí a noite não vai ser romântica, vai ser pentecostal, que é muito bom também, aleluia. Mas tem um outro Pentecoste que precisa acontecer. Eu posso ouvir um amém dos casados nesse lugar? Inclusive, deixa eu aproveitar aqui para dar notícia para os casados. No final do ano agora, a gente vai fazer um casamento coletivo aqui na igreja. Então, se você não é casado com a bênção de Deus, quando terminar o culto hoje, procure Helder ou Marília lá no balcão de credenciamento e diga assim: eu quero regularizar a minha vida diante do Senhor. E essa é a sua oportunidade. Pastor, mas eu queria fazer uma festa. Deixa eu te dizer uma coisa:
É melhor você fazer uma festa no coração de Deus e estar em paz com Ele, do que ficar esperando ter dinheiro para fazer uma festa para as pessoas aqui. Depois você faz uma festa. Amém? Então vai lá em casa, em nome de Jesus. E a gente vai fazer, todo mundo vestido de noivo, de noiva. Vai ter foto, vai ter bolo. Aleluia. Pastor, e eu que não tenho marido ainda, que não tenho ainda esposa. Vai orar, cara. Ora, para que Deus faça um milagre na tua vida e você desencalhe em nome de Jesus. A religiosidade é um tropeço. O diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou a cidade santa. Colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te aqui embaixo. Cuidado, porque você pode estar andando num lugar que você acha que é da revelação de Deus, e na verdade é só um lugar de religiosidade. Quando a gente está muito preocupado com a performance, isso acontece. E por último ele diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, depois de Cristo ter vencido. Verso 8, levou o diabo, Cristo, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou dizendo: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Vocês lembram que semana passada eu falei que Moisés, ele subiu ao alto do monte, e quando ele chegou no cume do monte, Deus disse: Moisés, sobe. Quem estava aqui semana passada lembra, quem não estava, assista lá no YouTube a pregação. E Moisés subiu, e ele entrou no lugar da glória de Deus, lá ficou 40 dias e 40 noites. Veja bem, ele levou Jesus para o alto do pináculo e mostrou a cidade santa. E o texto fala que depois ele levou Jesus para um lugar mais alto ainda. Porque o diabo, ele não sabe criar, ele só sabe copiar aquilo que Deus faz. Ele começou a perceber que nesse padrão do novo Adão, ele precisaria oferecer coisas que ele não ofereceu ao primeiro Adão para cair. E ele disse assim: esse novo Adão conhece algo maior. Então eu já mostrei a cidade santa para ele, mas eu vou mostrar que comigo também existe um lugar mais alto. E esse lugar mais alto significa os títulos que muitas das vezes a gente procura dentro da igreja. Tem muita gente que está dentro da igreja, que simboliza a cidade santa, e a única intenção dentro da casa de Deus é buscar títulos. É querer se tornar alguém. Eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo, eu quero ser, sei lá, um anjo. Eu quero estar num lugar mais alto. Porque se eu não estiver num lugar mais alto, eu não me sinto feliz na casa de Deus. Eu não sou reconhecido. Eu não sou amado. O pastor não me reconhece, não me valoriza. E eu vou logo dizer uma coisa, gente, para você, porque aqui a gente é muito sincero na fonte. Você que talvez esteja chegando há pouco tempo na casa, eu vou lhe dizer: aqui, não fique esperando que a gente vai ficar aqui bajulando ninguém aqui em cima. Fulano de tal, muito obrigado porque você doou 5 mil reais para a igreja, fique de pé, vamos dar um aplauso. Não. Se você fizer isso, você está fazendo por causa do Senhor, e ninguém vai aplaudir você, é entre você e o Senhor. Se você veio aqui procurando isso, aqui não. Porque aqui a gente entende que a gente se movimenta por honra. E honra é aquilo que eu construo no secreto. E o meu Pai, no secreto, Ele me responde. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Então não venha para cá esperando título, esperando honra, esperando que... Você não vai encontrar honra do mundo aqui, que você não vai encontrar. Aqui a gente anda em honra um com o outro, em aliança, de obediência, de cuidado. Mas a gente entende que o título mais incrível que nós temos é o título que o Senhor nos deu. Ele nos tornou filho de Deus por adoção naquela cruz, amém? Esse é o título que você tem que perseguir, que você tem que gritar. Cara, eu fico irritado quando eu pergunto para o cara: bicho, como é teu nome? O cara faz: pastor fulano de tal. Dá vontade de dizer: me mostra a identidade, que eu quero ver se tem escrito pastor na identidade. Meu nome é Dilson. Uma vez eu vim de Uber para a igreja, e o cara disse: rapaz, está indo para onde? Estou indo para essa igreja, estou doido para conhecer essa igreja. O pessoal fala: mas ela é de crente mesmo? Eu disse: é. Não, mas porque ela é preta, tem uma cruz vermelha. Eu disse: é. Mas é de crente mesmo? Eu disse: é de crente mesmo. É evangélico? Eu disse: é evangélico também. Ele disse: rapaz, e o pastor lá é bom? Eu disse: meu amigo, pense num pastor bom. Ele disse: é mesmo? Como é o nome dele? Eu disse: é Dilson Augusto. Ele disse: meu amigo, eu já ouvi falar desse cara. Eu disse: pois é, eu também.
Ele disse, meu amigo, glória a Deus, eu vou vir aqui qualquer dia desse, viu? Eu disse, tá certo. Disse, é Dilson Augusto, né? Eu disse, é. Foi-se embora, nem sabia que era eu. Acho que o irmão nem voltou, ele ficou intimidado. Gente, eu estou falando isso, não é porque eu quero passar uma imagem de falsa humildade para vocês, não é porque eu quero ensinar para vocês isso. Cara, não é o seu título que diz quem você é a tua essência quem diz quem você é. E a sua essência é de filho, amém? A sua essência é de filho. Se Deus quiser te promover, Ele te promove. Mas seja como filho aquilo que você seria se fosse um rei. É assim que a gente caminha por honra. Agora, por favor, corre lá para 1 Samuel capítulo 15. Primeiro Samuel capítulo 15. Sabe por que Cristo venceu o diabo? Porque Cristo estava firmado num novo padrão. Ele é o novo modelo. Diga assim, Cristo é o novo modelo. Diga, se eu estiver firmado em Cristo, eu venço o diabo. Se eu estiver firmado no antigo Adão, eu estou ferrado. Muito bem. Muito teológico isso. 1 Samuel capítulo 15, versos 27 ao 29. Verso 26 ao 29. Diz assim: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, e já ele rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto e rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Verso 30, então Saul disse: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse porém Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará também a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à casa de Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. Diga assim, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Saul, como nós estamos ouvindo, é levantado por Deus para ser o rei de Israel. Ele é ungido pelo profeta Samuel. No capítulo 10 fala que depois de ser profetizado por Samuel, quando ele se vira, a partir do capítulo 8 em diante, o coração de Saul é transformado num novo coração. E Saul, ele sai, encontra com profetas e profetiza. É o começo promissor. Mas o que nós estamos vendo agora é o meio desastroso que vai levar Saul para um fim trágico. Primeiro Saul fez um sacrifício, você pode ver isso no capítulo anterior ao que lemos, no lugar de Samuel. Quando ele deveria ter esperado Samuel, ele fez o sacrifício. E Samuel disse: o Senhor ia confirmar o teu reinado hoje, cara, mas por causa disso ele não fará mais. E agora Deus dá uma direção. Depois leia todinho esse capítulo 15, está certo? Deus dá uma direção através de Samuel. Diz: avança contra os amalequitas e destrói todos, homens, mulheres, crianças e animais, que ninguém seja poupado. Saul reúne o exército de 200.000 soldados e mais 10.000 de Judá, desce, destrói,
mata as mulheres, mata as crianças, mata os homens, todos aqueles que adoravam a falsos deuses, que impediram o caminho do povo para Israel no tempo da passagem com Josué. Mas ele poupou o rei e poupou os animais. E isso fala muito sobre algo. Primeira coisa que eu quero que você entenda é de que todo aquele que deseja andar no novo padrão que é Cristo precisa estar debaixo de uma cobertura profética. Como assim, pastor? Sabe por que é que Cristo foi primeiro em João Batista? Porque João Batista era o profeta que veio liberar destino sobre a vida de Jesus. Quando perguntavam quem você é, ele dizia: eu sou a voz do que clama no deserto. E ele dizia: eu sou a voz daquele que virá. E quando Jesus vai ser batizado, no capítulo 3 de Lucas, quando ele vai ser batizado, ele chega para João e João fala: não, está errado, era para o Senhor me batizar. Ele disse: não, para esse momento, para que a justiça se cumpra, é necessário que assim seja. Um profeta deitou Jesus nas águas e levantou, e liberou destino sobre ele. Pastor, mas por que isso? Porque a palavra profética é a revelação do céu para os dias que estamos vivendo na terra. Sem a palavra profética, sem profecia, o meu povo padece. Uma igreja que não anda debaixo de uma cobertura profética é uma igreja que não está andando na direção de Deus. Ela não está andando no fundamento que é Cristo. Ela pode estar andando no fundamento terreno. É por isso que não é difícil a gente encontrar pessoas que vão para determinados lugares. E eu não estou fazendo uma crítica à igreja A ou B, eu estou falando da fonte também, eu estou falando da igreja de Jesus. Porque a igreja batista é minha igreja, a igreja congregacional é minha igreja, certo? A Betel é a minha igreja. Toda igreja só muda a placa, mas a bandeira é a mesma. Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira, amém? Então o que eu estou dizendo é sobre a igreja do Senhor. O grande problema é que em muitos lugares você vai e você consegue aprender estratégias para ganhar dinheiro. Você aprende estratégias para ter uma vida feliz. Você aprende estratégias para ser um bom empresário. E cara, tudo isso é bom de ser ensinado na igreja. Mas se a igreja ensina você a ganhar dinheiro, se a igreja te ensina a ser feliz, a parar de sofrer, mas não te ensina a andar na verdade da palavra, essa igreja não é profética. E uma igreja que é profética, ela não se envolve na glória de Deus. E quando Cristo vier, Ele vem buscar a igreja gloriosa. Ele não vem buscar um sistema criado por homens, com dogmas e doutrinas. Ele vem buscar a igreja que Ele fundou sobre os apóstolos, da qual nós fazemos parte, onde Ele é o fundamento. Então, se não existe profecia, não existe direção. E quem não anda debaixo de uma profecia anda cego, atira para todo lado e chama o seu desejo de vontade de Deus. Saul tinha uma cobertura profética, mas ele decidiu não ouvir, porque ele achou que podia fazer melhor, porque ele achou que podia queimar uma etapa, que podia queimar um processo. E eu quero que você entenda que todo propósito profético anda debaixo de um manto paterno e geracional. Você precisa de alguém que seja um pai sobre a sua vida, e alguém que traga uma direção geracional. Alguém que te aponte o caminho e te diga: cara, deixa eu te ajudar no teu chamado, é por aqui que Deus quer que você caminhe. Assim foi com Eliseu. Quando Elias perguntou: Eliseu, o que você quer que eu te entregue? Ele disse: dá-me uma porção dobrada do que você tem. Aí Eliseu: receba. Elias: tome. Quando a carruagem de fogo toma o profeta, a capa dele cai e Eliseu segura a capa. Sabe o que é que ele estava fazendo naquele momento? O meu pai subiu, mas a direção que ele me deu ficou. E eu me agarro com aquilo que é o meu destino profético. E ele passou a usar a capa do pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não estiver usando a capa de um pai, você é um homem sem destino. Você precisa ter uma capa que você carrega,
que foi dada por um pai de destino. Todos que são dominados pelo espírito de Saul acabam rasgando o manto dos seus profetas. E rasgar o manto do profeta significa pessoas que andam debaixo de uma cobertura quebrada. Pessoas que não se submetem ao destino profético que Deus tem para eles, debaixo daquilo que Deus está liberando através da palavra profética da igreja. Existem algumas máximas que eu gosto sobre isso. Vamos dizer juntos, diga assim comigo: não existe independência sem obediência. Diga mais uma vez, diga: não existe independência sem obediência. Saul achou que porque era o rei podia fazer do jeito dele, gente. Eu sou o rei, eu tenho a espada, eu tenho o exército. Samuel não está aqui. Acho que Samuel não viu como o gado é bom, como as ovelhas são boas. Eu vou levar para que ele veja. Ele se achou independente demais. Cuidado, cara. Cuidado. Porque pessoas que se acham muito independentes, elas acabam caminhando para um caminho de morte, quando acham que estão indo para um caminho de vida. Deus tem falado muito sobre isso ao meu coração nesses dias. Sobre o espírito de Saul, de pessoas que tinham um começo promissor, um meio desastroso e um fim trágico. E eu quero repreender esse espírito no meio da igreja do Senhor Jesus. Amém? Eu repreendo em nome de Jesus toda a ação do espírito de Saul sobre você e sobre a sua casa. Se você toma posse, diga um amém em nome de Jesus. Não existe independência sem obediência. Outra coisa que acontece com pessoas que rasgam o manto profético e estão debaixo do espírito de Saul, elas tentam fazer a diferença. Sempre vem com esse discurso de vou fazer a diferença. Seja a mudança que você quer ser, seja o melhor que você pode fazer. Cara, e você pode até estar fazendo a diferença. O problema é quando a sua diferença não é a diferença que Deus quer fazer. O problema é quando a sua diferença não traz o céu, mas rompe os odres que Deus queria derramar o vinho novo. Cara, para pensar, a sua vida, ela aproxima as pessoas de Deus ou ela afasta? Você é um gerador de paz ou você é um gerador de crise na vida das pessoas? Porque Saul trouxe crise não só para ele, mas para toda a sua casa, simplesmente por não obedecer uma direção profética. Um homem que poderia ter tudo aquilo quando bem quisesse, mas aquele era tempo de acabar com tudo. E ele manteve algumas coisas vivas. Porque quem está debaixo de um manto anda num caminho de honra. Pastor, que coisa dura. Não, gente, eu aprendi isso com o meu Senhor. Jesus chegou para os discípulos e disse: quem é que dizem que eu sou por aí? Senhor, tem uns que dizem que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é Jeremias, outros que o Senhor é alguém, um profeta. E ele disse: sim, mas vocês, quem dizem que eu sou? Pedro fala. Fica imaginando Pedro se enchendo todinho assim. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eita. Aí Jesus, no meio da fumaça: Pedro, disseste bem, mas não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Sabe o que ele está dizendo? A palavra Bar quer dizer filho de. E ele não chamou Pedro agora de Pedro, ele chamou Pedro de filho de Jonas. Bar-Jonas significa filho de Jonas. Sabe por que ele disse isso? Ele disse: você é filho de Jonas e você sabe que eu sou filho de Deus. Você só reconhece que Deus é filho, que Jesus é filho de Deus, quando você reconhece quem é o seu pai geracional aqui na terra. Porque olhando para o seu pai de destino, você encontra o seu pai celestial. Cara, Deus não chamou você para andar em carreira solo. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Aí estava tudo maravilhoso. Aí Jesus disse que importa que ele vá para a cruz, que ele morra, para que ressuscite. Aí Pedro diz: não! Pedro estava se achando, né, agora.
Eu sou o filho de Bar-Jonas. Não, Senhor, não deixarei que tu vás para a morte. Aí Jesus olha para Pedro, que ele acabou de chamar de o profeta da revelação, o amigo. E ele diz: filho de Satanás, o diabo tem colocado isso no teu coração, aparta-te de mim. Eu fico imaginando Pedro, meu Deus, eu nunca fui promovido e despromovido tão rápido. Eu era tão bom e agora já sou possuído pelo diabo. Sabe por quê, gente? Porque se você por um instante retirar os seus olhos da visão profética, você dá espaço para que a velha natureza te domine, e o diabo vem e encontra morada em você. Deus não te chamou para um padrão antigo, Ele te chama para um padrão novo, e o padrão novo é Cristo Jesus, amém? Eita Deus. Ele destruiu quase tudo. Pastor, já venci quase todo o pecado. Pastor, já mudei que só. Eu era tão ruim, mas já mudei tanto, melhorei tanto. Quem aqui já ouviu isso? Quem aqui já fez isso? Eu já. Rapaz, eu tenho que mudar nisso. Eu já melhorei demais, graças a Deus. Era pior. Mas acha bonito porque melhorou numa coisa que ainda continua sendo ruim. Nós não podemos destruir parcialmente aquilo que Deus nos mandou destruir por completo. Quando Deus manda você acabar com algo por completo, você não pode deixar sobrar nada. Ele preservou Agag, rei dos amalequitas. O rei, ele é a raiz de um povo. E sabe o que foi que Saul fez aqui? Ele poupou a raiz do problema. Ele matou a parte visível do problema, mas a raiz continuou lá. Ele deixou de falar com a mulher que não deveria falar no WhatsApp, mas ele continuou seguindo no Instagram. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz a palavra. Ele parou de desviar na frente dos outros, mas continua desviando escondido. Ele parou de colocar foto bebendo, mas a cozinha dele ainda celebra garrafas e garrafas de bebida. E não me venha com essa história de que Jesus disse que não pode embriagar com vinho. Não venha com isso não, cara. Porque se você quer ser um filho de Deus, ou você é crente ou você não é. Não me venha com essa história de que crente pode tomar uma cervejinha, não. Pastor, uma cerveja leva para o inferno? Não, não é a cerveja que leva para o inferno, é o que ela pode provocar. Porque se você está tomando um copo de cerveja e passa um irmão teu que está lutando contra o alcoolismo, e ele cai por causa de você, a Bíblia fala que é melhor você pegar uma pedra de moinho e se jogar da ponte com ela, morrer. Então, se você quer andar com Jesus no novo padrão, você mata o antigo, porque a gente não corta só uma parte, não, a gente acaba com tudo. Ou você é de Cristo, ou você não é. Não tem eu sou quase crente. O inferno está cheio de quase crente, está cheio de quase pastor, está cheio de quase padre, está cheio de quase profeta. Agora o céu é o lugar dos filhos. E o filho se parece com o pai. E o pai disse: seja santo como eu sou santo. Mas a carne é fraca, pastor. É, porque o que te governa é o que te domina. Isso é normal. Se a tua carne te governa, ela é fraca, ela vai te dominar. Mas se você for governado pelo Espírito, cara, e o teu espírito estiver alinhado ao Espírito de Deus, não existe tentação humana que venha sobre você que você não possa suportar, porque o Senhor é fiel e justo e Ele te dá o escape que você precisa. Está escrito. Está escrito. Uma outra coisa que muita gente usa como desculpa: eu estou num processo.
Tem gente que está há 10 anos num processo. Porque quando alguém está no começo da caminhada, eu entendo. Mas tem que estar há 10 anos no mesmo processo. Não, pastor, eu tenho esses vícios aqui, mas eu estou no processo. O processo sempre nos leva para um lugar. Se o teu processo não está trazendo mudança, o lugar para onde você está indo não vai ser muito bom. Não vai mesmo. Você precisa cortar a raiz de tudo aquilo que Deus mandou destruir na sua vida, amém? Olha para o irmão e diga assim: corta a raiz, bicho. Balança o cara e fala: corta a raiz. Diga: corta o mal pela raiz. Não guarda os contatinhos, não. Outra coisa, Samuel está diante de Saul, e lá nos versos 7 e 9 diz assim, ó: então feriu Saul os amalequitas desde Avilã até chegar em Sur, que está de fronte do Egito, tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não o quiseram destruir. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Sabe qual é o nosso problema, gente? É que a gente quer destruir aquilo que a gente acha que é ruim para a gente, que é fácil destruir. Mas aquilo que é bom, que a gente acha gostoso, a gente quer manter, a gente quer guardar. Porque você muitas vezes está tentando converter coisas que deveriam estar mortas na sua vida. Tem gente que namorou com um troço do Paraguai há 3 anos. O cabo conta você num troço do Paraguai e você está lá, campanha de oração: Deus, traz ele de volta. É quase um cartomante gospel: trago a pessoa amada em 40 dias de jejum e oração. Para com isso. Se não prestava ontem, imagine depois de velho. Presta mais não, gente. O Senhor faz novas todas as coisas, amém? Mas para que o novo de Deus venha sobre você, você tem que ser o novo de Deus para alguém. O problema é que você é a mesma pessoa de antes e está querendo o novo de Deus, e Deus não vai te dar o novo enquanto você for esse velho aí. Não tente agradar a multidão com um falso ato de bondade. Saúl, a multidão disse: conserva, olha, deixa o rei vivo. E a gente leva a criação todinha. Diz, né? Todo mundo está. Já que todo mundo está pedindo, eu vou fazer. Não, gente. Não negocie a verdade que Deus tem para você para agradar os outros. Não faça isso. Porque fazer a vontade de Deus, acredite, vai fazer com que você desagrade a muitos. Porque nem todo mundo entende o que é andar debaixo do que é profético. 1 Samuel capítulo 15, versos do 20 ao 21, diz assim: então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Porque Samuel estava criticando, dizendo: Saul, o Senhor não te chamou, Ele não te escolheu na tua pequenez. Por que você não o ouviu? Porque você não matou todo mundo. Aí Saul vem com desculpa, gente. Verso 20: então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, e os destruí. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado da destruição, para oferecer a quem? Ao Senhor teu Deus, Samuel. A pior burrice que você faz é achar que você pode comprar um homem de Deus, cara. Dá errado. Dá muito errado. Tem gente que acha que vai comprar um homem de Deus pelo dízimo que dá na igreja, porque canta bem, porque toca bem. Aqui a gente tem um entendimento: se não anda no padrão de Deus, a gente prefere ter só uma pessoa tocando no altar, porque a gente não está preocupado com o talento não, a gente está preocupado com o coração.
Porque talento aprende, as pessoas aprendem. Mas caráter é Deus quem molda. Então tem muita gente que acha que vai, não, eu vou, não, porque com o meu talento eu compro. Nem todo mundo é tão bobo quanto o cara que vendeu a passagem para Jonas andar no barco dele. Lembra do profeta Jonas? Fugindo da vontade de Deus, comprou uma passagem, entrou num barco. O barco afunda e não afunda, afunda e não afunda. Disseram, tem alguém errado aqui dentro desse barco. Quando foram procurar, Jonas. Fui eu, estou em desobediência. Eu fico imaginando o capitão perguntando, Rai, mas por que você escolheu logo o meu barco? E ele dizendo assim, é porque o que eu tenho só dava para comprar passagem no teu. Quanto é que custa a sua vida? Quanto é que custa a tua casa? Quanto é que custa o teu trabalho? Quanto é que custa o teu ministério? Quanto é que custa o teu coração? Para você estar dando a qualquer um. Hoje o Senhor vai derrubar o espírito de Saul nesse lugar, amém? Não tente conquistar o favor de Deus através de suas conquistas e performances. Mas é para o Senhor. Não, não é para o Senhor, é para você. Nós muitas vezes queremos usar o nome de Deus para nos promover. E o nome de Deus não te promove, o nome de Deus te mata. Porque convém que Ele cresça e que você diminua. É quanto mais pulverizado você é, que você mais se parece com Ele. Porque nós somos esse vaso nas mãos dele. E muitas vezes o que ele precisa desse vaso não é o que tem aqui dentro. Porque o que ele quer fazer com esse vaso é isso, ó. Se você quer ser isso, um vaso cheio, primeiro você tem que ser isso daqui, ó. Um vaso quebrado. Porque é assim que o nosso Deus trabalha. É assim que o nosso Deus trabalha. Revela a sujeira que tem em você. Fala, eu sou isso aqui, Senhor. Muda a minha vida, muda a minha história. Deus não trabalha em aliança com geradores de missões ocultas. Deus não trabalha com pessoas que são atravessadores de destinos proféticos. Talvez se Saul não tivesse escutado o povo, ele tivesse feito exatamente como Deus mandou. Quem você tem ouvido? Quem tem atravessado a profecia que Deus liberou sobre você? E o Senhor continua trazendo mais. A gente já está finalizando, o louvor pode subir. 1 Samuel capítulo 15, verso 23. A gente vê aqui 2 pecados que são liberados pela atitude de Saul, que é o pecado da rebelião e da obstinação. Diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, é como o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Feitiçaria é aquilo que encanta e amedronta as pessoas. Tem pessoas que colocam uma falsa capa de cristão e encanta o outro, assim como a serpente encantou Eva. Porque eu vou te dizer uma coisa: se tinha diabo dentro do jardim do Éden, acredite, tem diabo dentro da igreja também. A diferença é que hoje tem um leão rugindo dentro da casa de Deus, que é o leão de Judá, amém? E ele lança luz onde existe escuridão. Deus não aceita como profetas aqueles que são atravessadores de destino. Não aceita. A feitiçaria encanta as pessoas e amedronta. Interessante é que a palavra similar para a feitiçaria é ocultismo. E sabe o que é ocultismo? São mágicas guardadas, não reveladas.
Quem não pode revelar o que tem no coração é porque está escondendo coisas que têm caráter de feitiçaria. Porque quem anda na verdade anda na luz. Ele disse: em outrora vocês andavam nas trevas porque vocês eram trevas, mas agora vocês andam na luz porque vocês são luz no Senhor. Quem anda na verdade não fica com ocultismo. O outro pecado que ele cita no verso 23, além do pecado da rebelião, que é como comparado à feitiçaria, é o pecado da obstinação. E a obstinação é comparada à idolatria. E o interessante é que no dicionário, sabe quais são os significados da palavra obstinação? Apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções e empreendimentos próprios, impertinência e persistência em coisas ocultas. Se você tem um segredo que é seu e não é de Deus, pare de insistir nisso. Se reposicione, porque Deus tem revelações para trazer para a sua vida. Ele tem verdade estabelecida sobre você. Quando Samuel disse para Saul: você vai perder o seu reinado, você vai perder a sua coroa. Aí Saul disse: não, por favor, não tira isso de mim não, porque foi por causa do povo. O povo me pressionou. Olha que diz o verso 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Sempre a culpa é da serpente, porque quem anda no velho padrão sempre escuta a serpente. A serpente de Saul foi um povo que não temia o Senhor, e que estava dizendo: vai Saul, deixa só o rei e a criação, vai Eva, dá só uma mordidinha, não vai acontecer nada não. É porque Samuel tem inveja de você, não é porque Deus sabe que se você comer você vai ser igual a ele. Olha o velho padrão, o velho padrão dominando Saul, e Saul querendo culpar alguém. E aí tem gente que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Está mais para a voz do diabo aqui. Quando Jesus estava lá do lado de Pôncio Pilatos, e ele perguntou: quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? O povo disse: Barrabás. Como é que a voz do povo é a voz de Deus? Todas as vezes que você se desvia do seu destino profético, você bate de frente com uma serpente que vai querer te tirar do teu jardim, do lugar que Deus tinha para você. Sabe o que aconteceu com Saul? Ele tinha medo de perder a coroa dele, porque ele não estava arrependido. E sabe por que ele não estava arrependido? Porque ele não tinha consciência da presença. O Salmo 51 é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Davi escreveu quando adulterou, mandou matar o marido da mulher, ficou com ela engravidou dele, o filho morreu, e ele foi descoberto. O profeta Natan, o pai de destino de Davi, depois que Saul morre, de que Samuel morre, Natan torna-se o profeta. Ele vem para Davi e denuncia Davi. Davi em nenhum momento disse: não, por favor, pelo amor de Deus, não tire minha coroa, não, me ajude, eu quero adorar o Senhor de novo. Sabe o que é que aconteceu? Salmo 51. Eu tenho que ler isso aqui para a gente encerrar. Olha o que Davi escreveu: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.
Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E o verso 11, que é o mais lindo da Bíblia, gente, para mim. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. E então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Sabe o que ele disse? Se o Senhor não quer que eu seja mais rei, pode tirar minha coroa. Se o Senhor quiser que eu não tenha mais soldados, pode tirar meu exército. Se o Senhor não quer que eu tenha mais fama, pode me esconder, mas por favor, não me deixe fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Essa é a diferença de Saul para Davi. Saul amava o que Deus havia dado a ele. Davi amava quem Deus era na vida dele. Quando o filho pródigo volta para casa, ele se abraça com o pai, e toda a casa olha para o filho. Todo mundo sabia o que aquele filho tinha feito, mas ele estava abraçado com o pai. E todo mundo dizia: meu Deus, ele voltou, ele está com o pai agora. Porque quem se abraça com o pai, esse é o que é visto. Mas dentro da casa tinha um filho mais velho, que quando soube que o filho havia voltado, ele chegou e disse: o que é que está acontecendo aí? Não, está tendo música, está tendo dança, o que é que está acontecendo? O teu irmão voltou. E ele fica enfurecido. O pai vem e diz: o que foi, meu filho? Esse infeliz gastou tudo que tinha com prostitutas, e o Senhor recebe ele de volta. Eu estou aqui todos os dias cuidando das suas coisas. O Senhor nunca me deu um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. E o pai disse: meu filho, tudo que eu tenho já é teu, cara. O problema é que você quer fazer 40 dias de jejum e oração para conquistar dinheiro. O problema é que você quer passar na fila da bênção para receber aquilo que eu já te dei. Porque está escrito lá em Efésios no capítulo 1: eu, Senhor, já te abençoei com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você já tem, é porque você não acessa. Mas esse teu irmão, ele estava morto e ressuscitou, ele estava perdido e foi achado. E sabe por que o irmão estava enfurecido? Porque a casa estava olhando para o irmão. Porque aquele irmão gastou tudo que tinha lá fora, mas ele lembrou que tinha um pai. E quando ele voltou, ele não voltou mais pelo que o pai tinha, ele voltou por quem o pai era. Porque quando ele estava diante da comida dos porcos, ele lembrou: o meu pai trata bem até os empregados da casa. O meu pai é um homem justo e correto. Ele não momento ele disse: o meu pai tem muito dinheiro, o meu pai vai me dar casa, comida e roupa lavada. Ele disse: o meu pai é alguém de honra, e eu preciso voltar para lá. E se ele me receber como um empregado, eu já estou feliz. Mas quando ele vem ao longe e o pai já enxerga, o pai vai ao encontro do filho e o abraça e diz: tragam-lhe uma túnica nova, coloque um anel no seu dedo, coloque umas sandálias nos pés, porque este meu filho estava morto, mas reviveu. Ele estava perdido, mas foi achado. Porque esse meu filho decidiu ir para um padrão antigo, caído, mas hoje ele entende que precisa voltar para um novo padrão, e esse novo padrão é o pai. E sabe por que ele abraçou o pai? Porque Jesus disse assim: ó, quem vê a mim vê ao pai.
Quem vê ao Pai, vê a mim. E ele disse: Pai, assim como quem vê a mim te vê, e como quem te vê me vê, assim será com eles. Quem vê, quem olhar para eles vai enxergar a mim. O Pai estava dizendo: cara, para de se preocupar em estar fazendo e se preocupa em correr para os meus braços. Lembram de Maria e Marta lá em Betânia? Maria quedada aos pés dele, escutando de Marta: Senhor, não te incomodas que ela não me ajude em nada? Eu estou aqui varrendo, tocando, cantando, chegando cedo, ajeitando as cadeiras, cuidando das crianças. E Jesus está dizendo: vem para o meu colo, vem para o braço do Pai, porque é no braço do Pai que está o novo padrão. Sabe qual é o novo padrão? É daqueles que reconhecem o Senhor como o Pai e se abraçam com Ele. Se você estiver abraçado com o Pai, todo mundo vai te olhar como alguém que deixou de ser um derrotado e agora se tornou um vencedor. E eu pergunto a você: quem aqui quer andar no novo padrão estabelecido por Cristo? Levante a sua mão e dê um glória a Deus bem forte aqui nessa noite. Você pode ficar de pé no seu lugar. Erga as suas mãos o mais alto que você puder. Ei!